pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Praticamente. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa da qual eu não tinha ideia. Você já ouviu falar na Anne Frank? Eu já ouvi falar dela. Falei, essa menina deve ter feito alguma coisa, mas não tinha ideia de quem era ela. Enquanto eu não sabia a história da Anne, eu passava ali perto do museu e falava, legal. Olhava a fotinha dela lá e falava, interessante. Eu não tinha ideia do que ela significava. E aí eu falei, gente, eu tô na Holanda, não tô em Amsterdã, mas eu estou perto, então eu preciso saber a história dessa menina. E eu acho interessante que enquanto a gente não sabe a história de alguém, enquanto a gente não conhece realmente alguma coisa, é difícil a gente realmente ter interesse por aquilo. Então, o quão importante é a gente estar sempre buscando novos conhecimentos e entendendo a história dos outros. Eu confesso que eu gosto muito de ler, vocês sabem disso. Mas biografias, às vezes eu tenho um pouco mais de preguiça, eu gosto mais de outros tipos de livro, né? Às vezes um compilado de histórias, ou às vezes... não sei, meu perfil não é tanto ler biografia. Mas eu falei, gente, se eu estou na Holanda, eu preciso estudar a Anne Frank. E aí eu vi o filme dela no sábado à noite e eu fiquei encantada com a história. Eu vi, ela tem muitos filmes, né? Várias séries, tem séries mais novas, Netflix e tudo. Mas eu decidi ver um filme do YouTube mesmo, que é até um pouquinho mais antigo, que ele era mais rápido. E eu fiquei tão encantada com a história, eu já tinha até baixado o livro dele no Kindle, mas eu comecei a ler depois que eu vi o filme, que eu falei, gente, esse livro é muito bom. E eu queria falar um pouquinho pra vocês quem foi a Anne. Então, lá para 1900 bolinha, eles já fugiram da Alemanha, porque a perseguição contra os judeus já tinha começado. E eles estavam vivendo aqui na Holanda, o pai dela tinha um escritório, ela tinha uma irmã, tem o pai, a mãe e a irmã, né? Eu vou até depois colocar os nomes dos personagens que eu acho que fica mais fácil. O que eu achei interessante? O livro, ela gostava muito de ler, o pai incentivava demais isso. Você vê no filme, tipo assim, eles valorizando muito a educação. Ela falava, meu filho, é através da educação, do ensino, que a gente realmente vai ter um futuro melhor. E eu olhava e falava, caramba, tanto que o lema deles acho que era esperança e educação, alguma coisa do tipo. E eu achei muito bonito porque a gente vê realmente a influência dos pais, quando eles incentivam essa questão educacional, que a gente tem, de fato, uma criança que gosta, né, de escrever, de ler e tudo isso. E aí a Anne, ela tinha um diário em que ela escrevia muito. Ela era uma criança que gostava muito de falar, era bem agitada. Isso dá pra perceber no filme, no livro dela também. Ela fala que as pessoas falam que ela era bem tagarela, que ela não conseguia parar de falar. E ela traz isso pro diário dela, então é bem bonitinho. No livro dela que eu tô lendo, eu não terminei ainda, mas tô achando bem bacana porque ela é bem detalhista. Então ela coloca o dia e ela coloca ali como se fosse uma remetente, como se fosse uma amiga dela, que é a Kitty. E ela vai falando toda a descrição do dia, o que ela passou. Mas qual que é o contexto da Anne, da família dela? Eles estavam aqui na Holanda e aí aconteceu que houve eles faziam algumas convocações, entendeu? E eles acreditavam que essas convocações eram realmente para matar os judeus. E nisso, a irmã dela foi convocada. E aí a família, que já estava planejando ficar em um esconderijo, realmente se esconder de qualquer tipo de retaliação que já estava tendo, antecipou e foram ali para esse esconderijo, onde eles ficaram mais de 2 anos, porque eles não podiam aparecer, forjaram realmente ali algumas pistas para dar a entender que eles tinham fugido para a Suíça, mas eles estavam ali dentro da Holanda e o museu dela é justamente na casa onde ela ficou. Então eu tô doida para conhecer o museu. E como é interessante, né? Enquanto eu não sabia quem era ela, eu tava falando, não faz diferença. Depois que eu vi a história dela, eu falei, gente, eu quero muito entrar nesse museu. Por isso que ele é um dos livros mais lindos do mundo. Então, pra você ver que realmente é uma história muito marcante, eu fiquei pensando, né? Pra quê que eles deixaram o quarto dela, todo esse contexto, ficar relembrando essa história? Tipo, é uma coisa, assim, pesada da história do mundo, né? Assim, milhões de judeus foram mortos, é uma coisa... Às vezes é uma coisa que a gente não quer lembrar, fala, não, deixa isso ali embaixo do tapete, não lembra não essa bagaceira. E eu falei, caramba, pra que serve a história? É justamente pra gente não cometer os mesmos erros, né? Então, assim, a gente pode ver a história da Anne, ver que depois de 2 anos, ela conta muito como que foi. O relato do filme, ele é bem leve, porque ele não tem os campos de concentração. Você tem muitos filmes que mostram mesmo os campos e tudo, mas no caso desse filme dela, mostra como é que foram os 2 anos ali no anexo, que ela chamava, que era essa parte onde era em cima do escritório do pai, que eles moraram e que, assim, pouquíssimas pessoas sabiam, assim, funcionários do pai que levavam ali comida, roupas e livros e como que eles ficaram. E o mais triste é que no final de 2 anos, antes mesmo dela completar
porque ela foi pra lá, ela tinha 14 anos, né? Antes dela completar 16 anos, gente. Não, ela foi pra lá, acho que ela tinha 13. Onde eles ficaram no esconderijo, né? Antes dela completar 16 anos, eles foram. De alguma forma eles descobriram, né? O esconderijo, aí os alemães separaram a família, que era bem comum. E aí conta no final do filme quando que cada um foi morto. Mas o interessante até que o pai ele foi o único sobrevivente. E aí acharam esse diário dela lá, né? Que ela escrevia. E começaram a recontar a história, principalmente o pai autorizou, e aí hoje é um livro que assim, influencia e impacta milhões de pessoas, né? Porque é um dos livros mais lidos do mundo. Mas eu achei assim bem forte. Eu queria compartilhar com vocês a história da Anne. Se você quiser ver o filme, ver o livro, achei muito bacana. Vou fazer um resumo dele, naqueles trechos que eu gosto, para ir lembrando várias coisas que ela fala, que você fala assim, nossa, essa menina era muito madura, né? Achando 13 anos, ela tinha umas frases de efeito assim que você falava, que bonitinho. Mas ela também mostra ali a juventude dela, a pré-adolescência, as brigas com a mãe, o fato de ter muitos conflitos com a irmã. Então é legal porque é uma história que foi verdadeira. São os relatos de uma criança de 13 anos, 13, 14, 15, na adolescência, mas que nos ensinam bastante. Então eu te aconselho a saber um pouquinho mais da história da Anne, a ver o filme, a ler o livro, e aí você me conta a sua percepção, o que você achou, o que você aprendeu. A gente está aqui é para isso, né? Para compartilhar. É isso, até mais, tchau, tchau.